Hoje nós vamos conhecer um caso, vamos dizer assim, pouco divulgado na história. Não que esse tal caso não esteja em livros, em documentários, ele até está sim, e diversos países já conhecem essa história, é bem divulgada lá fora, mas para nós aqui brasileiros, o fato é quase que nulo, vamos dizer assim. Digamos que não foi bem apresentado. Pouca gente conhece, e é por esse motivo que eu separei esse assunto bem aqui hoje para vocês. Um trem contendo mais de 3.600 pessoas chegou à estação de um dos maiores campos de extermínio da história, e eu falo de Auschwitz. Dentre essas pessoas, havia ali uma família que se destacava, a família Ovitz, ou a família Ovitz. Afinal, após vê-los, os soldados imediatamente mandaram acordar o seu superior, o encarregado, que repousava já há muito tempo. O cara já estava dormindo fazia horas. E eu estou falando de nada mais, nada menos do que Joseph Mengele, o médico da morte para alguns ou anjo da morte para outros. Eram 7 irmãos, 5 mulheres e os outros 2 eram homens. E, embora houvesse mais pessoas ali da mesma família, eram esses 7 os notórios. O que os tornavam diferentes é o fato de que todos os 7 tinham ali uma condição genética em comum, e era o nanismo, ou, em outras palavras, eles eram anões. Os irmãos eram descendentes de Isaac Ovitz, que também era um anão. Ele se casou 2 vezes e ambas as esposas não possuíam a condição de nanismo, ou seja, eram mulheres de grande estatura. E mesmo assim, dos seus 10 filhos, eles geraram 10, 7 herdaram o nanismo, sendo 2 do primeiro casamento e os outros 5 do segundo casamento. Isaac, até os seus últimos dias, educou seus filhos e os introduziu no meio artístico. Eram talentosos, eram músicos, eram atores, eram até roteiristas. Eles se apresentavam pelo mundo em teatros e eram conhecidos como a Trupe Lilliput. 12 membros da família Ovitz haviam desembarcado em Auschwitz. Por serem anões, os 7 irmãos foram separados pelos soldados. Os outros 5 membros da família foram encaminhados para o chamado Corredor da Morte. No entanto, Mengele, que já havia sido despertado do seu sono, ouviu da boca dos 7 irmãos essa mesma história que eu acabei de contar. Digo, a história da origem da família Ovitz. E ele então, naquele momento, sorriu e com muita empolgação disse o seguinte: "Maravilha! A ciência terá novas descobertas e eu terei trabalho pelos próximos 20 anos." Logo após dizer isso, ele sussurrou algo a 2 de seus subordinados que saíram dali correndo. E, alguns minutos depois, eles voltaram com os outros membros da família que havia sido encaminhado ali para a fila, a fila do Corredor da Morte. E ele reuniu todos ali, e daquele dia em diante, a família Ovitz passou a ser a sua prioridade. Ele passou a tomar conta deles, entre aspas. Paranoico, empolgado. De todas as cobaias que Mengele possuía, a família Ovitz era para ele a mais preciosa. Tanto é que eles todos receberam tratamentos diferenciados, como por exemplo, os anões podiam usar as suas próprias roupas ao invés de roupa de detido. Eles recebiam alimentos distintos do mingau servido aos demais e podiam circular livremente por alguns pavilhões de Auschwitz. Eles também não precisavam exercer nenhum tipo de trabalho. E falando assim, até parece que eles eram tratados com humanidade. Mas não é bem isso não. E você vai entender muito bem o porquê.
Mengele tinha plano para eles, ele os examinou por diversas vezes em seu consultório. E no começo era apenas assim, um exame de rotina, porque ele colhia sangue deles para exames, só que a frequência dessa coleta começou a aumentar muito. E a cada nova coleta, eles retiravam maiores quantidades de sangue, chegando ao ponto aí de deixá-los muito enfraquecidos. E depois dessa fase, por assim dizer, vieram verdadeiramente as torturas, e foram vários tipos de torturas diferentes, uma pior do que a outra. Para se ter ideia de algum desses exemplos de torturas, os homens, no caso, eram amarrados em uma maca e ali era inserido água gelada em seus ouvidos e, posteriormente, água fervendo. Já as mulheres passavam por exames ginecológicos nada convencionais, onde até mesmo instrumentos capazes de retirar pedaços de seus úteros foram introduzidos para essas coletas. Eles também receberam diversos tipos de injeções na veia com substâncias que eles nem faziam ideia do que se tratava. E não foi só na veia também não. Eles, em algumas ocasiões, recebiam injeções aí, era injetado líquidos estranhos bem nos globos oculares e acabava deixando eles ali meio que cego por alguns dias. Mas eu estou dando só alguns exemplos, porque essa lista de tortura é grande. Para você ter uma ideia, alguns deles faziam até mesmo sem anestesia, microcirurgias de remoção dos músculos. Era algo terrível. Aliás, eles costumavam atirar os dentes dos homens para comparar o tamanho dos dentes deles com os dentes de uma pessoa de estatura maior. Ou seja, era algo assim que, se for contar tudo aqui, dá vontade de chorar. Para vocês terem uma ideia, houve uma ocasião onde uma das crianças da família Ovitz, que veio junto dos 12 membros da família, estava se sentindo tão deprimida que acabou ficando traumatizada de ver a realidade ali em Auschwitz. A criança tinha dificuldades para se comunicar, ela não estava se desenvolvendo muito bem. E curiosamente, o Mengele visitava essa criança com frequência para poder analisar ela, porque a criança tinha uma estatura normal, que era diferente dos pequenos. E quando ele visitava a criança, ele sempre levava algum presente. Às vezes levava lá um chocolate que veio de alguém que foi preso, ou um brinquedo de uma criança, caso houvesse. A criança acabou então se acostumando com ele. E as primeiras palavras da criança, segundo a própria família Ovitz, né, nos depoimentos deles, foi papai. Ou seja, ela chamou o Mengele de papai. E naquele momento o próprio Mengele se inclinou para a criança e disse: papai não, eu sou o tio Mengele. É algo assustador de se ouvir. Um outro exemplo macabro teve aí uma ocasião onde Mengele chegou até todos os 7 e disse: olha, é o seguinte, vocês vão pegar aí as melhores roupas que vocês têm aí, que vocês trouxeram, porque quando eles foram presos eles tinham uma bagagem, né? Porque a ideia de pegar o trem era assim, tipo, vocês vão para um lugar melhor. Então tinha roupas nas malas deles. Mas enfim, ele pediu para eles se arrumarem, se maquiarem, que durante a noite alguns soldados vinham buscar eles para uma festa. Bom, acontece o seguinte, que essa festa não era bem uma festa, porque chegando lá, o Mengele enfileirou eles aí um ao lado do outro e começou a fazer comparações grotescas, né, deles, principalmente por causa da estatura e sobre a genética deles, ou querendo dizer que eles também eram melhores, enfim, aquele papo todo de médico louco. Bom, eles ficaram ali no palco, né, e as pessoas olhando para eles e batendo palma para o que o Mengele dizia, até que ele disse o seguinte: todos vocês fiquem nus, tirem completamente as roupas. E eles tiraram e ficaram até meio sem jeito, né? Porque você pensa bem que situação horrível. E as mulheres, né, cobriam os seios, as partes íntimas, e os homens ali sem graça, de cabeça baixa. Daí ele pegou e deu um tapa num dos irmãos lá da família e disse o seguinte, ele disse para todos eles: aprumem-se, aprumem-se e fiquem quietos, porque eu estou apresentando vocês. Ou seja,
o cara não tinha limites. Pois bem, com a chegada das tropas aliadas, Mengele, assim como muitos outros soldados nazistas, fugiram. E pode parecer que não, mas todos os membros ali da família Auvitz foram resgatados com vida. E é claro, né, com muitas sequelas, tanto físicas quanto psicológicas. E durante os 4 anos seguintes, a família viajou pela Europa Oriental e Central, pois a vida seguia, e eles passaram a se apresentar novamente ao público, só que dessa vez os espetáculos eram realizados com shows onde eram contadas as suas experiências de vida sobre Auschwitz e o tempo em que ficaram presos. Dentre os 7 irmãos, a última pessoa a falecer ali foi em 2001. Foi uma irmã chamada Perla. Todos eles ali, né, na verdade, viveram uma vida quase que longa, né? Alguns morreram com 50 anos, outros com 60, outros com 80, que no caso da Perla foi bem mais que 80. Mas enfim, ela, durante toda a sua vida, inclusive na sua velhice, contava essa mesma história que eu estou contando com vocês aqui e com total clareza, como se tudo tivesse acontecido ontem. E ela sempre lamentava muito por um fato, porque, como ela mesma dizia sempre, eu fui salva pelo próprio demônio, ou seja, pelos interesses de Mengele. Bem, pessoas, agora que vocês já conhecem essa lamentável história da família Auvitz, dá até para pensar no seguinte: será que eles tiveram sorte ou será que eles tiveram azar? Não dá para ter certeza, não é verdade? Bom, se gostou, dá joinha, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e não se esqueça, se é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal. Vou nessa, um forte abraço, até o próximo vídeo, fui!